a todo ser humano essa mensagem. Nós estamos nos aproximando da volta do Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, a não ser Deus. Nem os seus anjos, nem um ser humano, ninguém sabe a não ser Deus. O Senhor Deus nos deixou o manual do proprietário. Na sua infinita sabedoria, Ele deixou a Bíblia Sagrada para nós como ensinamento, com exemplos do que podemos e não podemos fazer, do que deu certo, do que deu errado, e os ensinamentos para nós entrarmos no reino do céu, para ter acesso à salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Fora dele não há salvação. A Bíblia é clara, objetiva, é fácil de entender. O Senhor Jesus Cristo disse: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Estreito, apertado, é o caminho que leva à salvação. São poucos que entram por ele. Jesus Cristo deixou uma dica: entrai pelo caminho estreito. Essas são as palavras dele, do nosso Senhor e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Hoje, as pessoas estão utilizando a Bíblia de forma errada, levando um monte de lixo, um monte de heresia, distorcendo, prostituindo as palavras sagradas que Deus deixou para nós seguir. Jesus Cristo veio como exemplo. Ele mostrou o que devemos fazer, como devemos fazer. Ele falou do reino, da salvação, da eternidade, dos procedimentos, aquilo que é necessário fazer para a salvação. Infelizmente, hoje, o ser humano está torcendo, prostituindo a palavra. Prega-se meias verdades. Tira-se um texto e prega-se fora do contexto. E abre-se um pretexto, enganando aqueles que não conhecem a Bíblia. Deus disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perece significa estraga, apodrece. Nós temos que tomar muito cuidado com aquelas pessoas que aparecem na mídia dizendo ser pastores, cantores. Aliás, louvar a Deus é uma coisa, cantar é outra. Tem muito cantor nas igrejas, tem pouco que louva de verdade. Tem muito homem falando da palavra de Deus, pouco vive o que fala. Se eu subir no púlpito de qualquer igreja e eu falar algo, pregar algo que eu não pratico, que eu não vivo, eu sou um mentiroso. João 8,44 fala que os mentirosos, João 8,44 fala que os mentirosos são filhos do diabo, que ele é o pai da mentira e homicida desde a formação do mundo. Apocalipse 21, versículo 8, fala que os mentirosos de forma alguma entrarão no reino do céu, entre outros que estão descritos lá. Agora,
o povo, algumas pessoas, né, não generalizar, vêm como lobos em pele de cordeiro. O Senhor Jesus Cristo disse: muitos virão em meu nome, se puderem, enganarão até mesmo os escolhidos. Olhe a vida dessas pessoas. Ser crente, ser cristão, o seu fruto tem que ser maior do que o que você fala. Um homem de Deus, um pastor, ele não pode ser dado ao vinho e não pode ser repreendido. Tem que ser um homem irrepreensível na sua conduta. Tem que dirigir bem a sua casa, a sua família. Se ele não dirige bem a sua casa, não dirige bem a sua família, como é que ele vai dirigir o rebanho do Senhor? Qual o exemplo que ele vai dar? Eu estou farto de ver coisas erradas na televisão, no rádio. Não dá para ver algumas coisas na TV, não dá para ouvir algumas pessoas falando como se fosse alguma autoridade da Bíblia. Algum pastor, alguma coisa desse tipo. Fala um monte de abobrinha, um monte de besteira. Eu sei que eu não sou pastor. Sou apenas um homem falho e pecador. E busco todos os dias melhorar. Busco santificação, oração, jejum, leitura da palavra. Mas, de uma maneira geral, as pessoas estão brincando com a Escritura Sagrada. Estão brincando com o Evangelho. Isso aqui, ó, são os pilares fundamentais para o ser humano. Para um homem, a sua esposa e os seus filhos. Deus ama a família. Deus formou esse mundo com a família, Adão e Eva. Terminou com o dilúvio, começou novamente com Noé, sua esposa, sem Cã e Jafé, cada um com a sua esposa. Deus ama a família. E é onde o inimigo mais ataca. Se o inimigo conseguir derrubar o homem, que é o pilar da família, a família se destrói, se dissipa. Em Coríntios 11, se não me falha a memória, fala sobre a autoridade. Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Isso é autoridade. Deus é autoridade sobre Jesus, Jesus é autoridade sobre o homem e o homem é autoridade sobre a mulher. De forma nenhuma a mulher é inferior ao seu marido. A Bíblia fala sobre uma submissão. Submissão quer dizer que a mulher tem que ajudar a missão do marido, que é criar sua família, ensinar os seus filhos, cuidar do lar. A Bíblia fala que o homem tem que amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja. Se preciso, o marido tem que dar a vida pela esposa. Depois de Deus, depois de Jesus, o primeiro lugar na vida do marido é a esposa, não é o filho, a filha, os filhos, não é a esposa. A Bíblia em nenhum lugar fala para a esposa morrer pelo marido, não fala. O pessoal vai falar, o cara é machista. Não sou machista, está na Bíblia. A minha opinião não importa. O que eu acho não importa. O que importa é o que está escrito aqui na Escritura Sagrada. O que importa é o ensinamento que Deus deixou. O Senhor mesmo disse que muitos vão encontrar com o Senhor Jesus e vão falar que fizeram muitas coisas em nome dele. E Jesus vai falar, aparta de mim que eu não conheço vocês, e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A minha opinião não importa. O que eu acho não importa. O que importa é que está dentro da Bíblia Sagrada. Só que muitas pessoas escolhem apenas alguns textos que lhe agrada
e resolve fazer apenas aquilo que lhe agrada. Tem alguns textos, igual esse que eu estou falando, acabei de falar, pessoal, mas esse texto é para aquele povo, lá para aquele tempo, não é para nós de hoje em dia. Eu falei, então, se esse texto que eu acabei de citar, em Coríntios 11, se eu não estiver enganado, não for para nós nesse tempo, o resto da Bíblia não é nada para nós. Não serve nada para nós. Que está no Novo Testamento. Tudo é exemplo para a nossa vida, ensinamento para a nossa vida, para nós seguir o que está aqui dentro. Deus não negocia a palavra dele com ninguém. Quem não obedece a Deus, não se engane. Presta atenção no que eu vou falar. Se torna inimigo de Deus. Deus é amor. Deus sim, Deus é amor, a Bíblia diz. O único amor que chega próximo, o amor de Deus, é o amor de uma mãe pelo seu filho. Próximo, não é igual. Certo? Mas Deus é justiça. Ele não é como os homens da terra, juízes da terra, que são corrompidos. Deus, ele é justo, ele é fiel à sua escritura sagrada, ele é fiel àquilo que ele fala, àquilo que ele ensina. Deus não muda. Tem algumas pessoas que dizem que tem que modernizar o evangelho. A pessoa não sabe nem o que está falando. Não sabe, não tem noção do que está falando. Eu acho que o ouvido dele não ouviu que saiu a bobagem dentro da boca. Deus não mudou, Jesus Cristo não mudou, o Espírito Santo não mudou, a Bíblia Sagrada não mudou. Quem vem mudando é o ser humano, que está se deixando levar cada vez mais pela vaidade, pela prostituição, pela mentira. Cada vez mais Satanás vem trabalhando e mudando o pensamento através das mídias, televisão, rádio. As mídias vêm martelando aquelas informações, martelando. A pessoa vê tanto aquilo que acha que é normal, é comum, tá certo. Um pastor, ele tem que ser um homem irrepreensível, casado com uma mulher só, que administre bem a sua casa e esteja a sua família sob sua sujeição, obediência, que a esposa, os filhos respeitem ele. Se o homem não dirige a sua casa, como é que vai dirigir a igreja de Cristo na terra? Explica aí para mim. Põe a mão na sua consciência. Medita sobre o que eu estou falando. Leia a Bíblia. Que a minha opinião não importa. O que eu acho, o que eu deixo de achar, não importa. O que importa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Os 5 pilares da verdade é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os 10 mandamentos e a Bíblia Sagrada. São 5 pilares da verdade. Fora deles é erro. Quem quer entrar no reino do céu tem que se submeter à palavra, tem que obedecer à palavra, tem que viver a palavra, praticar a palavra. Ser um imitador de Cristo, de Jesus Cristo. Se o ser humano não consegue amar o seu próximo, que está do seu lado, que está vendo, como é que vai amar quem você não vê? A Deus. Tem uns ensinamentos aí da oração do Pai Nosso, o pessoal corta uma metade da oração. A oração continua lá, ao Senhor o reino, o poder, a majestade e a glória. E continua. Vou resumir. Quem não perdoa quem você vê, não vai ser perdoado por Deus que você não vê. E se não há perdão, não há remissão de pecado, não entra no reino do céu. Se eu não perdoo alguém que faz mal para mim e não oro pelaquela pessoa, como é que Deus vai me perdoar? Como é que eu vou entrar no reino do céu com o coração cheio de impureza, de raiva, de rancor, de amargura? A Bíblia fala que a língua é o chicote da alma.
É o menor dos órgãos, mas é o mais perigoso. Freia a sua língua, freia a sua boca. Honra o primeiro mandamento de Deus com promessa para a nossa vida. Honra o pai com a mãe, para que seus dias se prolonguem e vá bem aqui na terra. Honra quer dizer respeito. Hoje as pessoas não respeitam o pai, não respeitam a mãe, não respeitam a esposa, não respeitam o marido. A esposa quer mandar no marido, quer ser a cabeça do lar. A cabeça do lar é o homem. É Deus, Jesus, o homem e a esposa. A esposa nunca pode tomar posição de liderança em casa. E o homem tem que amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Homens, assim como eu, nós que somos pais, vamos dar conta a Deus sobre os filhos que Ele nos emprestou. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Não vai ser cobrado das mulheres os ensinamentos e o que as crianças aprenderam a fazer. Vai ser cobrado de nós, não se engane não. O homem vai ser cobrado de Deus. Os homens, os pais, vão ser cobrados. Não acha que vai ficar tudo bem porque você deixou a responsabilidade em cima da sua esposa. Não, meu amiguinho. Não entra nessa não. Nós que vamos ser cobrados. Olha, a família é o último refúgio da humanidade de autoridade. A família. E o inimigo vem tentando destruir a família a todo custo. Derruba o homem, derruba a família. Muita atenção, muito cuidado. Pega o evangelho, leia, medite na palavra. Se houver alguma coisa que você não compreenda, entra no seu quarto, dobra o seu joelho, fecha a porta. Entra no quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho. Em oculto, você e Deus, através de Jesus Cristo. Tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado aqui na terra, em nome de Jesus, é desligado no céu. Abra o seu coração para Deus. Busque entendimento. Peça ao Senhor sabedoria. Ele vai dar através do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Que as ternas consolações do Espírito Santo abençoem os seus lares. Ainda é tempo de se arrepender e buscar o Senhor. Ainda é tempo. Vai chegar um momento que muitos vão buscar o Senhor e não vão mais encontrar.